Como que você vê aí e quais são as últimas contribuições da IA nos complexos hospitalares, enfim, nos hospitais em geral, assim? Como que você vê isso? Existem muitas, não só oportunidades, mas frentes de agentes de inteligência artificial. Eu lembro lá atrás, eu não recordo agora quem foi que comentou que, acho que foi em 2015, que dentro de 2, 3 anos praticamente não vai existir mais radiologista, porque aí nós estamos em 2026. Eles estão aí bombando. Não é tão simples, né? Ela vem para ajudar, ela não vai substituir o médico em nenhum momento, ela não vai substituir a análise do médico, mas ela ajuda muito em fechar diagnóstico, em poder acelerar, acho que a velocidade com que você consegue dar ao tratamento, os agentes hoje são fundamentais. O que eu vejo hoje agora é uma entrada dos agentes na parte administrativa. E aí você acaba bebendo de outras indústrias também, né? Então você tem uma série de oportunidades em tudo aquilo que é comum de back-office a todas as outras indústrias. Então a área da saúde tende a ir nessa linha, a beber disso também. Olha que interessante, vai ali nos bastidores, tá chegando, vai entendendo, vai aculturando e aí vai disseminando conforme a evolução. Eu tenho sido bombardeado por empresas que me procuram. A gente tem aqui uma tecnologia IA, por exemplo, o financeiro comigo, então para cobrança. E aí o cara está em trabalho em todas as indústrias. O cara está desde a indústria de varejo, porque o processo de cobrar, de executar a cobrança após a emissão do título, ele é idêntico, ele não muda de uma para outra. Então você acaba bebendo dessas outras ali. E agora, na saúde em específico, falando do atendimento do paciente, ela está sendo... Está tendo uma evolução significativa. A gente já temos nos nossos hospitais, nos ajudam muito, mas... Em que sentido, assim, no que... É nos diagnósticos? Em que parte assim, do processo você vê que a IA está contribuindo? Acho que na parte de diagnóstico hoje, acho que é uma das mais avançadas, na minha percepção. Tá. Tecnicamente, eu não tenho profundidade nas outras áreas clínicas ali para poder dizer, mas o meu ponto é que na parte de diagnóstico, ela avançou bastante nos últimos períodos e hoje já vem praticamente acoplada. A gente tem estudado aí uma série de tecnologias. Hoje você contrata softwares de grandes empresas e você já tem o agente de IA implantado automático ali, né? Hoje é mais simples. No e-mail já está. Você já tem o da Microsoft ali dentro. No seu e-mail você já tem os agentes de IA e o cara já modula tudo. Então isso já está vindo meio que acoplado às tecnologias conforme você vai atualizando e colocando versões ou implantando sistemas novos ali. Já teve algum caso assim? Um amigo meu falou assim, não, eu passei em 3 especialistas e teve os exames, sabe o que eu fiz? Eu entrei no cloud, falei, o laudo 1 é esse, o laudo 2 é esse, o que eu tenho? Laudei o agente e levei lá pro médico. Levou pro terceiro médico. Ele virou segunda opinião, né? A segunda opinião do paciente agora não é mais um outro médico. E eu acho que isso é normal. Eu também já fiz isso. Nós já passamos por essa questão do Google também, né? Médico, você pega o seu diagnóstico ali, que você diz, o resultado foi esse, o que eu tenho, o que eu tenho no final. O Google é uma ferramenta, o Google IA, assim, é uma ferramenta sensacional, mas tem que tomar muito cuidado. Porque você joga, eu estou sentindo isso, isso e isso. Nossa. Eu vou te falar uma experiência pessoal. Na gravidez da minha filha, no finalzinho da gravidez, nós fizemos um exame e o exame deu apontou um parâmetro que não era regular ali dentro. No primeiro momento, na hora que eu joguei no Google, foi um momento muito difícil para mim e para minha esposa. Passado os exames regulares, as coisas com os técnicos corretos, era uma variante da normalidade. Minha filha é muito
assim, saudável. Eu lembro que quando ela nasceu, eu perguntei para a pediatra, né? Eu falei assim, olha, mas tem esse exame que aconteceu isso, isso. Eu preciso levar ela a algum médico? Ela virou para mim e falou assim, você precisa ir no médico, a sua filha tá ótima. Para saber um psicólogo, psiquiatra. A gente precisa tomar muito cuidado, porque o profissional com a formação, ele deve ser consultado indubitavelmente no final para colocar. Óbvio que a gente vai acabar tirando algumas dúvidas ali, mas tem que tomar bastante cuidado com essa utilização. Ainda mais coisa incipiente, né? Porque ainda é um começo, a gente não sabe ainda como vai desenrolar essas tecnologias. Então, realmente eu não sei o que o Maradei pensa, mas eu fico assustado, viu? Tem aspectos que eu vejo já há alguns anos, né? Antes até de inteligência artificial se tornar, acho que um tópico tão frequente, né? Em todos os setores e áreas de negócio. Mas tem alguns segmentos, né, do setor farmacêutico que exigem uma amplitude e, ao mesmo tempo, profundidade de conhecimento que uma IA realmente tem um nível de resultados e performance compreensivelmente maior do que o ser humano. Eu trabalhei por alguns anos, né, em oncologia, né, liderando a área de oncologia, inclusive nos Estados Unidos, né, de uma farmacêutica. E a quantidade de perfis diferentes, inclusive perfis genéticos, né, de pacientes que exigem a compreensão daquele perfil para a definição do tratamento correto é monstruosa, né? E né, não é surpresa, né, que já naquela época, que há 5, 6 anos atrás, já se falava dos primeiros algoritmos que começaram a ter um nível de acerto dos tratamentos maior do que alguns dos melhores painéis de oncologistas. E por que isso? Porque, primeiro, assim, existe uma velocidade de inovação muito grande, então tem muitos estudos clínicos sendo realizados para perfis bem específicos de pacientes, e é muito difícil, né, o oncologista conseguir se atualizar o suficiente para entender o que está sendo desenvolvido. Ao mesmo tempo, muitas dessas drogas em estágio ainda de testes clínicos que estão disponíveis para justamente pacientes entrarem nos estudos clínicos, podem estar disponíveis e serem a droga certa para aquele perfil específico que você está vendo naquele momento. Então, muitas vezes o algoritmo realmente ajuda, né? Ajuda essa decisão, e eu consigo enxergar aí um cenário, né, no futuro em que os médicos vão realmente valorizar e precisar cada vez mais, né, desse apoio, né, na decisão, porque a gama, né, de tratamentos diferentes aumenta muito, né, à medida em que a inovação está sendo acelerada. Você chegou a imaginar como vai ser o consultório do futuro? Será que a gente vai entrar ali na sala, ele vai estar sentado realmente? Será que ele vai falar assim? Será que ele vai digitar algo? Será que vai ter uma tecnologia de voz? E isso já vai estar sendo captado pela inteligência artificial, e eu não vejo isso como uma desumanização. Eu acho que, dado a complexidade médica e a assertividade que ele pode ter na tomada de decisão, considerando as variáveis que ele tem que analisar ali na hora, e que um data center, que é onde roda toda essa loucura, tem a infinidade de informações, pode ajudar. Mas se chegaram a pensar como pode ser Eu acho que isso vai extrapolar as paredes do hospital. Já extrapolou, na verdade. Né? Como assim? Isso vai entrar na internet das coisas. Vai ser na internet das coisas. É o seu relógio que você dormiu mal à noite, ele já mediu o que aconteceu, e ele vai te indicar e falar, olha, isso, já marquei uma agenda com o médico X, porque você tá com um toxicólogo XPT, então ele já vai olhando na sua casa. Acho que as coisas vão estar tão conectadas que essa parte de cuidado, ele já saiu e tende a se intensificar na internet das coisas. É o seu carro que vai te ajudar nisso, é a sua casa que vai te ajudar nisso, são os seus gadgets que vai te ajudar a todo instante. Eu imagino que isso vai extrapolar, vai estar nas coisas, onde nós estamos. Nossa. Interessante, né? Interessante. Então o médico vai ser
sei lá, um curador, porque ele vai receber todas essas informações e vai ter que decidir o que realmente ele acredita que faz mais sentido ou não, dado tudo que ele recebeu. Será? A gente não dá Não para sabe, cravar para onde é que nós vamos. Tem uma discussão também muito forte que é a interoperabilidade, né? Que é o cruzamento de sistemas. Como é que você cruza essas informações? Do relógio com o carro, do com carro o médico, a casa, com a empresa colchão, de diagnóstico, com o outro. Do como colchão. porque o colchão tem exatamente. eu vi um colchão lá que ele exatamente isso. Tem lá os chips, como é teu sono, se você se remexeu, não sei o quê. E aí, se você precisa, ele aciona um estado de vibração para você entrar no... Para aumentar a circulação. Isso. Como é que essa informação vai chegar na outra ponta? Quem faz essa comunicação? Você vai autorizar, não vai autorizar? Então tem uma discussão ainda, porque a velocidade da tecnologia é maior do que a velocidade da discussão de política, é maior do que de como a regular velocidade de governança desses dados. Existe uma série de iniciativas hoje trabalhando e discutindo isso. O próprio HC, no Hospital das Clínicas, tem uma vertical discutindo a parte de interoperabilidade dos sistemas muito forte. Mas, assim, ainda é um ponto de interrogação. Então, tem profissionais excelentes atuando ali, com propostas maravilhosas, mas vai precisar de adoção, das pessoas aceitarem, né? Igual eu comentei do exame. Será que as pessoas vão aceitar trocar as informações, querer que todos os seus dados estejam transitáveis nas plataformas? Mas será que isso já não está acontecendo? Né? Sem anuência. Com todos os gadgets que já existem, medindo qualidade de sono e batimentos cardíacos e número de passos que você dá, esses dados já estão, né, sendo gerados, já estão sendo coletados e, assim... eu não tenho dúvida que até um passo além do que você comentou, né, do cenário do futuro, todos esses dados vão acabar não indo para um médico que vai ser o curador, mas talvez para um agente, né, de inteligência artificial, que aí sim vai recomendar se você precisa ver um médico ou não, mas tem uma parcela ali dos dados que vão indicar, olha, você precisa desse tratamento, desse tratamento, desse tratamento. Pode até validar com o médico também, mas o agente já vai ter dado o primeiro... Eu acho que isso é natural e talvez venha... Eu não sei, eu tenho essa perspectiva mais otimista. Eu acho que talvez isso venha justamente para aumentar a eficiência do sistema como um todo num contexto, né, numa realidade em que a população envelhecendo e a inovação sendo cada vez mais específica para variantes, né, de doenças, né, que antes eram vistas como uma única doença. E assim, eu gosto de dizer assim, oncologia não é um segmento que tem várias doenças, tem, né, cânceres diferentes, né, tumores diferentes, que são completamente diferentes, e o oncologista que às vezes se especializa num tipo de tumor pode não conhecer nada sobre o outro tipo de tumor. E até indo além, né, às vezes o mesmo órgão tem perfis genéticos. O câncer coloretal é um exemplo, né? O tumor no lado esquerdo do colo, né, e do intestino, tem uma composição e uma origem genética diferente do tumor do lado direito. Que loucura. E um tratamento, porque originalmente, realmente, né, o órgão tem uma origem, né, diferente. E então o tratamento no tumor do lado esquerdo geralmente é diferente do tratamento do tumor do lado direito. Então, assim, é um nível de complexidade, de sofisticação, que eu acho que é humanamente impossível de se conseguir acompanhar, né? E eu acho que realmente a tecnologia, acho que vem para ajudar, para elevar, né, o nível de acerto, né, dos tratamentos recomendados para um nível que a gente ainda não conhece, né, que a gente ainda não sabe. Que volta para o ponto da nossa eficiência. Que vai aumentar a eficiência. Fazer o tratamento correto, no tempo correto. Então, também é um desperdício. Fazer um tratamento no tempo incorreto, ou um tratamento entendendo que era A e, na verdade, depois descobrir que é B, é ineficiência. Você gastou a droga, gastou tempo, gastou uma série de recursos ali, e aí, com certeza, a IA, nesse ponto, vai ajudar muito, muito no avanço da medicina.